Bom dia. Vamos falar dos nossos assuntos. Oficialmente começando, banha. 6h59, vai. Ó, tem gente que tá 40 minutinhos de bike. Natália Dias, muito bom. Sim, senhor, Jairo. Nova linha da Fox. Muse Army vai ter farda nova. Fardamento novo. Então, tradicionalmente, vamos começar com nossas perguntas do Instagram. Instaguntas. Whatever. Olha quem tá aí, Blairo, depois de 2 anos, então tá bom. Por que treinar fofo destrói mais músculo e é ruim? Isso não seria bom para hipertrofiar mais? Ótimo. Então a gente está continuando um assunto que a gente começou, acho que foi sexta-feira, pessoal. Eu não lembro, depois vocês chequem lá no banho, eu acho que foi sexta, se não me engano, ou quinta, agora eu não sei. Pelo seguinte, Blairo, você tem uma energia que não é aplicada com uma intensidade suficiente para causar estímulo celular para que o seu músculo hipertrofie. Vamos comparar com um carro, que eu gosto? Pensa o seguinte, se você pega o seu carro e anda com ele na rua, você está fazendo uso do motor, mas você está se locomovendo, tudo bem? Tem desgaste? Tem. Tem trabalho exercido? Tem. Funcionamento do motor? Tem também. Agora, e se você ligar seu carro, deixar em ponto morto e ficar acelerando ele? Tem desgaste? Tem. Tem trabalho realizado? Tem também. Agora, tem efeito exercido? Desloca de um lugar para outro? Não. Então, é que eu não gosto dessa terminologia de treino fofo, porque ele dá margem à interpretação de outras pessoas a classificar o que eles não fazem como treino fofo, entendeu? Então tem gente que classifica, por exemplo, treino fofo como um treino cuidadoso com execução. Tem gente que classifica um treino fofo como um treino sem aquelas movimentações abruptas, né? Então, treino fofo é uma coisa... Se a gente fosse fazer a definição do treino fofo, então vamos criar uma definição de treino fofo primeiro, Blair. Então, seria algo como um treino com movimentos pouco controlados, carga acima do limite, onde prevalecem impulsos sem controle do movimento, frente a movimentos de controle do movimento. Então talvez essa fosse a melhor definição de treino fofo, né? Se a gente fosse falar do ponto de vista acadêmico, científico, né? Então o que seria um treino e por quê? Um treino fofo, onde você teoricamente não teria esses movimentos de grande impulso, de grande deslocamento de massa, sem controle do que é principalmente a fase excêntrica do movimento, né? Ele pode ser várias coisas, mas no final das contas, ele não é nada. Porque mesmo quando você fala para mim, isso é um treino de força e potência, um treino de força, potência e velocidade, você tem uso de impulso. Então, mas você não tem perda da forma. Pega um treinador de força, potência e velocidade, tenta fazer um agachamento de qualquer jeito na frente dele. Pega o Ziad, tenta fazer um agachamento quasímodo na frente dele, sem posicionamento. Você vai ver a bronca que ele vai te dar. Principalmente quando a gente vai treinar força, potência e velocidade, o que é a execução, ela é fundamental. Então, eu acho que corre-se muito risco de você fazer uma rotulação de tudo que não é um treino com exagero, como se o treino fosse fofo fosse,
né? Então, assim, ou eu treino exagerado ou eu treino fofo. Você entendeu o meu ponto? E o problema é que quando você fala isso numa rede, tem muito mais gente que está começando do que gente que é experiente no negócio. Só que está todo mundo na mesma sala. Veja aqui hoje de manhã, né? A gente está todo mundo reunido, né? Tem milhares de pessoas vendo isso. Agora, quantas dessas milhares de pessoas você acha que tem 20, 30 anos de academia para entender quando alguém fala treino fofo ou treino não fofo? Né? Treino fofo seria... Vou te dar um exemplo. O sujeito pega lá um halter pequenininho, né? E vai contar quantas repetições. Tipo, tem que fazer 15 repetições. Opa, fiz 16, mas é só 15. Você entendeu? Isso seria treino fofo. Seria um treino onde as repetições não são feitas com a premissa da repetição máxima. Talvez essa fosse uma definição mais fácil de treino fofo. Um treino cujo número de repetições não fosse feito com repetições máximas. Quando o profissional de educação física, né, ele se torna um treinador e ele vai trabalhar com um treinamento de força, um dos conceitos que ele entende é repetições máximas. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quando ele programa, por exemplo, uma série de 8 repetições para um aluno, ele está programando 8 repetições em que o cara não consiga fazer a nona. Quando ele programa 15 repetições, ele está programando 15 repetições onde esse aluno não consiga fazer a 16ª. Você entendeu isso? Eu acho que se todos os treinadores que falam sobre treino fofo, que falam sobre treino, eles explicassem sobre o conceito de repetição máxima, né? E que o objetivo de você treinar é musculação, né? Que não existe essa palavra em inglês, né? Musculation, não tem. Mas o objetivo de você treinar musculação, né, é você fazer repetições máximas. E aí, eu sempre pego o exemplo do Belmiro para vocês, né, porque para mim é o cara que primeiro debruçou sobre o tema, definiu, falou sobre, disse a importância disso no treinamento de hipertrofia, e que eu falo para vocês que não é só pelo lado de prevenção de lesão, né? Porque você fala assim, fazer uma movimentação correta, você está querendo não se machucar. Não, é para o lado de desempenho mesmo. Um controle maior da contração, ele leva a uma demanda maior. Simples você verificar isso. Você está fazendo bíceps, você está cansando, o que você faz? Você faz mais lento? Não, você começa a jogar. Esse conceito que o Belmiro deu é de falha técnica. Então, quando você fala sobre repetição máxima, quer dizer que é a repetição antes de haver a falha técnica. Não é que você vai ter a falha em todo o exercício. Até porque se você fizer uma falha, por exemplo, no primeiro exercício, grandes são as chances de você não conseguir fazer um segundo exercício com desempenho. Então, isso é uma coisa que você tem que lembrar, né? Não queimar a largada. Então, respondendo a tua questão, por que o treino fofo não ajuda a hipertrofiar mais? Porque ele é um uso do que é a sua capacidade física, que leva a desgaste, porque está sendo um uso, só que sem um limiar de informação que faça o seu músculo modificar. Então, já que não vai fazer seu músculo modificar, por que você vai fazer? Né? Tem que entrar na academia para fazer coisas úteis. Cara, isso é um tópico bom pra gente discutir, né? Ô Luquinhas, depois quando você for editar, separa essa pergunta do Blair, que é uma pergunta importante. Porque isso é decorrência aí do que a gente começou a discutir na quinta ou na sexta-feira. Vai dar um cortinho de uns 8 minutos aí, é legal. Aí o Blair vai assistir quantas vezes ele quiser. Então, e aí o que a gente discute entrar na academia para fazer coisa útil. Você vai na academia para ficar andando na esteira, pensando o que você vai fazer. Se isso for um aquecimento para você, por exemplo, tirar a nhaca do dia, ou acordar, que você acabou de levantar da sua cama, legal. Te recomendo. Agora, se você vai para academia, para o ginásio, para fazer caminhada de 40 minutos na esteira, desculpa, mas tem grande chance de você estar perdendo seu tempo. Se você vai para uma academia para fazer as coisas que você consegue fazer, você está perdendo seu tempo. Uma sala de pesos, com aeróbio ou sem aeróbio, ai, tá calor pra caralho. Alexa, ligar ar sacada.
Que bom que funcionou. Então, se você vai para academia para fazer uma coisa que você consegue fazer, você está perdendo seu tempo. Você vai para uma academia para justamente ter a orientação de um professor para que ele te ensine caminho de chegar aonde você não consegue fazer. E aí o que vai acontecer com o seu físico? Ele vai se ajustar a esse novo patamar de capacidade física, entendeu? É que nem estudar. Você vai estudar uma coisa que você, sei lá, já sabe muito bem, né? Então, você está, sei lá, no terceiro colegial prestando prova de vestibular. Você vai começar a estudar matéria de matemática da quinta série. Não vai, você não vai chegar em lugar nenhum. E tem muita gente que faz isso. E aí fala assim, eu não estou tendo resultado. Esse é um dos maiores casos onde você não tem resultado e você não consegue reconhecer. Você acha que ir à academia é alguma coisa. Não, ir à academia não é nada. Ir à academia é que nem você ir à lanchonete, é igual você ir ao cinema, você vai. Né? É igual você ir na biblioteca e não estudar nada, né? Ir na academia e fazer alguma coisa, ou frequentar a academia e nunca atingir o que são os seus limiares de capacidades físicas, é como você ir numa biblioteca e ficar lendo gibi, lendo revista, ou zapeando seu telefone celular. Esse é um exemplo de treino fofo, né? Mas cuidado, como eu falei para vocês, né? Toda vez que a gente cria uma forma jocosa de tratar um assunto, a gente acaba criando, né, uma forma curiosa de alguém rotular outras pessoas, né, e usar isso para eu ia falar misinform, que é desinformar, né, ou malinformar. Eu nem sei se existe essa palavra em português, na verdade. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? De não malinformar as pessoas, não falar coisas que possa dar dúvida. Eu sei, a responsabilidade também é de quem compreende, né? Porque às vezes a cabecinha da pessoa é tão torta que você fala manteiga, ela entende laranja. Fazer o quê? Isso acontece, é o mundo real. Mas não pode. Então, não é questão de poder ou não poder, é questão do que acontece, né? Então a gente tem que tomar o máximo cuidado possível para não, inclusive, não fomentar esse tipo de conduta, né? Porque é uma das coisas que eu mais vejo. Eu vejo treinador falando de treinador a partir de vídeo de 30 segundos e falando que ele é bom, que ele tá errado, que ele tá certo, que ele é ruim. Cara, e eu vejo que o pessoal mais jovem é muito afoito para fazer isso. Então, calma. E o cara que não é formado, mais ainda. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso naquilo que a gente vai fazer, né? Muito cuidadoso. Praticar uma arte marcial atrapalhando a hipertrofia? Nathan, é assim... Quando você fala de hipertrofia em nível suprafisiológico, quero ser um fisiculturista. Sim. Quando você fala de hipertrofia para você ter um físico definido, não. Então, se você não quer, sei lá, virar um Fábio Giga da vida, né, faz seu karatê, seu muay thai, seu jiu-jitsu, né, kickbox, o que você quiser. Agora, se o seu objetivo é montar um físico e esse físico nos moldes do fisiculturismo, aí sim, aí a gente está falando de um esporte, fisiculturismo, que ele é bem exclusivista, né? Pensa que você cresce não quando você está fazendo musculação, mas quando você está descansando dela. Então, na hora do descanso dela, quando você está fazendo o seu músculo, o que você vai fazer? Você faz um treino de alguma coisa, ou seja, você desagrega toda aquela informação, interrompe o processo e transforma ele de uma forma muito ineficiente. Lara Ruas, meu pai quer saber se sauna úmida faz bem para ele e qual o tempo ideal que ele deve fazer. Obrigada. Lara, eu não sei se faz bem para ele, mas sauna, né? Ele faz bem para as pessoas desde que elas não estejam hipotensas, ou seja, com uma pressão arterial baixa, que elas não estejam desidratadas, ou seja, que elas tenham consumido uma quantidade de líquido, né, necessária durante o dia, entre 30 e 50 ml. E claro, se seu pai tiver algum problema do coração, eu acho que não é uma coisa muito
né? Até porque eu não sei a idade do seu pai, né? Mas não é uma coisa muito segura de ser feita, não, né? Agora, no geral, a sauna ela não faz bem ou mal, ela não é um recurso de saúde, né? Ela é um... Olha meus moderadores aí, tudo se cumprimentando. Bruna, Camilinha, Laricinha, myself. Matheus Miguel daí já? Quem mais tá? Levanta a mão, chamada oral, presente. Laricinha. Laricinha. Para. Fala presente. Então fala pra ele não ficar na sauna se ele passar mal, tá? Porque tem gente que, vou ficar mal um pouquinho. Ficou desconfortável? Sai. Resistir ao mal-estar que você fica, porque você tá num ambiente abafado, quente, não vai te levar a lugar nenhum, né? Fala pra ele fazer musculação, Lara. Fala pra ele fazer musculação. Musculação é muito bom. Muito bom. Pedro Malta. Olá, e sobre realizar um microciclo na semana com bem menos volume, o descanso ativo, visando maior recuperação e evitando overtraining. Então, Pedro, isso os treinadores, eles chamam de microciclo regenerativo, né? E você tem formas de você fazer isso. Você pode fazer menos volume, você pode fazer menos intensidade, mas quando a gente fala de um microciclo regenerativo, a tendência é a gente diminuir a intensidade, né? A relação peso, né? Ou a relação de cargas, né? Que é peso, repetição e intervalo, né? Lembra que você tem uma série de cargas diferentes, já conversei com o Belmiro aqui com vocês, né? E o Belmiro explicou isso. Você tem carga de trabalho, você tem sobrecarga, você tem carga máxima, você tem N tipos de carga, né? Então, quando a gente fala sobre descanso ativo, que você está dizendo, a gente está falando de um microciclo regenerativo. Então, se você for na literatura, o que no livro vai estar escrito de treinamento? Que geralmente você está trabalhando 20% da sua capacidade, tá? Bru Leitão, Mames Leitão, resolveu que quer tomar ômega 3 para melhorar o refluxo. Nada... Bru, você viu aqui, né? O ômega 3 ele aumenta o refluxo, né? Como orientar a rainha? Já falei para ir no médico ver. Ai, Bru, refluxo é estilo alimentar, tá? E também é muito importante, eu imagino que sua mãe, né, Bru? Pela tua idade, quantos anos tem sua mãe? 50? Né? Você não parece que tem minha idade, né, Bru? Mas vamos supor que sua mãe tem entre 50 e 60, né? Cara, vale fazer uma endoscopia, vale pesquisar H. pylori, né? Porque aí se trata gastrite, né? Se ela tem refluxo, provavelmente ela tem uma gastrite associada. Trata a gastrite, mas aí, depois que interrompe a medicação, volta de novo. E tem que lembrar que o H. pylori está relacionado com um tipo de câncer de estômago chamado maltoma, que é um linfoma tipo malte. Que, aliás, o uso indiscriminado de inibidores de bomba, aqueles prazóis da vida, né, ele também aumenta porque ele leva a pessoa numa situação de acloridria. Então, fala para ela ir no médico, Bru. Fala. Tem um gastro excelente na clínica, Dr. Tiago Diniz. E o Tiago é foda. E quando a gente tem algum paciente que é mais resistente, tem uma questão, assim, gástrica mais importante, ou tem um histórico de lesão, o Tiago sempre avalia, né? E algumas vezes já teve que levar alguns pacientes para cirurgia. Pasme você. Jonathan Brito. Treino de trapézio se encaixa melhor no dia de dorsal ou de ombro? Jonathan, eu acho que você pode ter as duas coisas à medida que você pode usar o treino de trapézio, por exemplo, para aquecer o teu dorsal, né? Eu sempre gosto, para aquecer o treino de dorsal, para aquecer para dorsal, um treino ou de trapézio ou de lombar baixa. As duas coisas eu gosto. Ou então, vamos supor que você faz um treino muito volumoso de dorsal. E aí você quer separar o dia. Coloca trapézio com ombro, tá?
Alfredo Toledo tem uma pergunta interessante. HIIT 3 vezes na semana, de 15 minutos para quem está em bulking, o que acha? Ô, Alfredo, eu acho que é um bom caminho, né? Se você está fazendo uma fase de hipercaloria, você ter um aeróbio, que é um estímulo metabólico, né, associado, não é que ele é bom, é que ele é fundamental, tá? Mas eu acredito assim, pensa que a hipercaloria você está fazendo todo dia. Logo, seria ideal que você desse esse estímulo também diariamente. Você não precisa fazer 15 minutos todo dia, mas, por exemplo, faz um dia 15 minutos, no outro dia 8 minutos, 7 minutos, né? Faz a metade. Mas mantenha alguma coisa, Alfredo, diária, cara. Aeróbio é importante pra caramba, pra quem quer ganhar volume com qualidade. Senão você vai ficar aqueles inchadão, boludão. No good. Everson, muito obrigado pelo seu trabalho, acompanhe todas as suas dicas e meus resultados já estão vindo. Muito bom, fico feliz. Wilson Reis, podia debater o tema de cirurgia de disco e o regresso aos treinos, moço? E abraço de Portugal. Ixi, Wilson, isso é praticamente uma aula, querido. Até porque tem vários tipos de cirurgia eu acho que você está falando de disco intervertebral, né? Então tem várias cirurgias de hernia de disco. Você tem desde cirurgia endoscópica, que você vai lá e só tira o que é o conteúdo, até você tem estabilização, né? E aí você tem os tipos de estabilizações, se usa cage, se não usa cage, se instrumentaliza, se não instrumentaliza, quantos segmentos você estabilizou, né? Então é um negócio bem específico. Ricardo Sargemignani. Posso saber se meu treino tá fofo pelo nível de batimento cardíaco durante o treino? Ricardo, pergunta excelente, viu? Pergunta excelente, cara. Olha só, a gente usa um dado que chama variabilidade cardíaca, que é o dado de quanto varia a sua frequência cardíaca, até para determinar seu repouso, sabia? Quando você pega... Vou te dar um exemplo de um atleta e treinador que faz isso. Daniel Guedes. Daniel Guedes, ele é um atleta treinador do norte do Brasil. O cara tem um físico muito legal e ele tem uma característica muito interessante. Tudo que ele faz, ele treina braço. Se ele piscar o olho, né, aliás, ele desenvolve o braço. Né, tudo que ele faz, desenvolve o braço. Se ele treinar dedão, ele desenvolve bíceps. Se ele piscar o olho, ele desenvolve tríceps. É impressionante, homem-braço. Né? É um dos braços mais bonitos do Brasil. Ele, Ítalo Ridney. Ítalo tem um braço bonito pra caramba também. Cara, são os caras assim que sempre chamam atenção, né? E uma das coisas que o Daniel Guedes fazia era coordenar os horários de treino dele de acordo com a variabilidade cardíaca. Ou seja, quando os momentos onde o coração ele menos variava, né, da frequência máxima para a mínima, significava que ele estava descansado. Isso é fato. E se você for ver a secreção, por exemplo, de ACTH, lá na sua hipófise, né, para estimular a função da sua suprarrenal e o efeito do cortisol na sua função cardiovascular, né, você percebe que secreções mais altas de cortisol, elas têm relação com a sua variação de frequência cardíaca. Isso quer dizer que maior frequência cardíaca, vamos simplificar, está relacionada a mais estresse. Menor variação de frequência cardíaca, uma frequência cardíaca menor, menos estresse. Aí você fala, mas o Daniel inventou isso daí. Não, senhor. Um dos caras que também fazia isso, e eu te falo que eu conheço, é o Kai Greene. Só que o Kai Greene ele fazia meio que empírico, ele olhava no relógio dele e aí ele mandava ver, né, de acordo com o que estava a frequência dele. Então, realmente, existe essa forma de você abordar, mas em relação à sua frequência cardíaca durante o treino, eu acho que você tem que tomar cuidado de não sufocar o seu coração, tá? Exemplo, você faz um exercício muito intenso, faz agachamento, por exemplo. E se você faz muita repetição, 15, 20 repetições, com uma carga que é uma carga para 15 ou 20 repetições máximas, cara, você vai sentir seu coração sair pela boca. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que se você for para uma repetição, para uma série seguinte desse jeito,
Você não vai fazer todas as repetições. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar com o coração saindo pela boca, se você treinar desse jeito, né? Sempre se caindo. Tentando trabalhar baixos intervalos e caindo no número de repetições que você está falhando. Você acaba fazendo um treino fofo. Sabe por quê? Você não dá tempo suficiente para realizar o trabalho. Gente, vocês têm que entender uma coisa importante. Nós somos proporcionais ao quanto de trabalho realizamos dentro de uma sessão de treinamento. Então não é o que você sente de cansado, é o quanto de trabalho você realiza. Se você faz 10 séries em 1 hora, você vai ter um físico superior, provavelmente, né, ou a chance de você ter um físico superior é maior do que você fazer 6 séries em 1 hora. Só que fazer as 6 séries significa você fazer todas as séries, todas as repetições com a execução perfeita. Não é aquela coisa de, morri na quinta, então completei uma série. Não. Então, entenda que o conceito de um treino feito, ele também é todo o trabalho completado. E quando você faz essa aproximação do treino, então vamos supor que você tinha, 4 séries para fazer de 15 repetições. Aí a primeira você faz 15, a segunda você faz 8, a terceira você faz 6, a quarta você faz 6. Você completou o trabalho? Não completou. Você chegou no seu limite de fadiga? Chegou. Seu treino foi bom? Não. Você não completou o trabalho. Seu treino foi fofo? Você pôs a língua de fora, mas você fez um treino fofo. Entendeu? Então é fácil de você ter um treino fofo com uma frequência cardíaca alta. Você vai para musculação, Ricardo, para treinar força, tá? Não é para treinar frequência cardíaca. Inclusive, né? Se você, não é para treinar cardio, né? Se você está com muito aumento da sua frequência cardíaca durante o treino, você está faltando condicionamento. Aliás, você está faltando condição física, está faltando cardio na tua vida. Você precisa treinar um cardio, porque senão você não vai ter coração para treinar a musculação que você precisa, entendeu? Por que geralmente o homem não gosta de treinar perna? Porque normalmente o homem ele trabalha com uma carga superior e tem um condicionamento aeróbico pior do que a mulher. E aí o que acontece? Ele vai treinar a perna, o coração sai pela boca e ele odeia aquela sensação. Então, presta atenção nisso, tá? Mas parabéns pela pergunta, Ricardo. Aliás, do dia 16 ao dia 25, eu e a Roberta, a gente está em Portugal. Né? Entra lá no Instagram do Wellx Pro School e se inscreva. Neto Nishala. O que podemos fazer e o que não podemos fazer para reduzir a probabilidade de lesão do tendão igual ao Cariani? Primeira coisa, execução, né, Neto? Então, tem execução. Você tem que ver que eu e o Renato, o Júlio, a gente começou a treinar numa época onde tinha muito pouca informação sobre o exercício. Era assim, coloca o máximo de carga possível e faz quantas vezes você conseguir. Agora, esse tipo de lesão também pode ser um acidente, né, meu? Então você tem que entender que, por mais que você tenha um cuidado grande, acidentes podem acontecer. Então, reduzir a probabilidade de lesão igual ao do Renato, aí a gente tem que falar de execução, qualidade na execução, é o que vai fazer a diferença. Megatron. Tá. 63 anos, treinar um grupo muscular por dia com progressão de carga é viável? Com certeza é viável. Em algumas situações, Megatron, você só consegue fazer progressão de carga porque você só consegue treinar dessa forma e nessa intensidade treinando um músculo por dia na semana. Entenda, se você treinar, por exemplo, dorsais e tríceps num dia, é apertado para você fazer progressão de carga, né? E você tem que pensar que o treino é uma coisa contínua, você não pode pensar ela separado, né? Porque você está bem para treinar hoje dorsal e tríceps, por exemplo, ou você está cansado do treino de ontem.
Se você estiver cansado do treino de ontem, o treino de hoje, ele não vai te permitir fazer uma progressão de carga adequada. Agora imagina fazer uma progressão de carga de dorsais e bíceps. Tenta progredir bíceps depois de ter treinado dorsal. Então faz sentido, se o seu objetivo é progressão de carga, treinar um grupo muscular por dia para conseguir atingir este intento. Agora, tão importante, coisa que a gente acabou de falar, Megatron, você está dando um intervalo adequado para isso? Se você não está dando um intervalo adequado, né, a tendência é essa carga não subir. Descanse. Faz um experimento hoje. 7 da manhã agora, provavelmente você ainda vai treinar. Em vez de dar, sei lá, 45 segundos seu intervalo de treino, dá 2 minutos, vê o que acontece. E aí se você quiser ver a carga subir mesmo, dá 3 minutos de intervalo para o exercício. Cara, pra gente estar acostumado a intervalo curto vai parecer uma eternidade. E claro, o teu tempo na academia vai aumentar. Mas observa como as cargas vão subir, tá? Miguel Alves, alguma restrição para transplante renal na musculação? Nenhuma, até é importante que você faça. Né? Por quê? Porque você melhora a função imunológica, né? E o transplante renal você depende de uma série de drogas que são imunomoduladoras que vão impedir que você tenha rejeição. Né? Então você tendo um controle melhor do seu sistema imunológico, isso vai melhorar. E claro, o que você tem de melhora na sua função vascular por causa da musculação afeta diretamente o rim. O rim é um órgão vascular, meu. Pensa que ele é um filtro, né? Então, Miguel, faça. Myself, Team Jubileu. Muito bom, Myself. Ai, ai. Paulo Monteiro, whey ou glutamina? Não faz o menor sentido essa pergunta, né, Paulo? São suplementos completamente diferentes. Pedro Malta. Caramba, doutor, pelo amor de Deus, você digitou errado, não é possível. Mas obrigado, agradeço. Praticantes iniciantes da musculação sofrem muito com DOMS e culturalmente entendem que ANS atrapalham a recuperação pós-exercício e hipertrofia. Melhor orientação para esse público, colocando na balança, o uso agudo vale a pena? Então, na verdade, não é culturalmente não, viu, Pedro? O anti-inflamatório não esteroidal ou o esteroidal, tanto o anti-inflamatório comum quanto, por exemplo, o próprio... O que é o esteroide, né, no anti-inflamatório? São os derivados de cortisona. Né? Então você tem uma série, você tem a própria hidrocortisona, que vai transformar em cortisol no seu corpo. Você tem aliás, você vai virar cortisona e cortisona vai virar cortisol. E você tem os derivados. Então você tem prednisolona, você tem dexametasona, você tem uma infinidade de corticoide, ou seja, de esteroide anti-inflamatório. Tá? Todos eles influem negativamente no que é o desempenho do treino. E te digo mais, eles influem também negativamente na cicatrização. Então sempre que a gente tem um paciente que fez uma lesão aguda traumática, a gente não usa anti-inflamatório nas primeiras 48 horas, quiçá 72 horas, tá? A gente usa só analgésico. Por quê? Porque isso atrasa a recuperação. Pasme você. Então isso não é culturalmente não, isso é cientificamente mesmo, né? Até porque para você inibir COX, né, que é a ciclooxigenase, que é a enzima que transforma o ácido araquidônico, né, e faz você sinalizar a inflamação, você acaba atrapalhando toda a cascata inflamatória que está ligada na sinalização da hipertrofia muscular, pelo menos na inicial, né? Lembra? Por que o músculo tem pump? É um fenômeno vascular apenas? Não, não é. Dor, rubor, calor, turgor, perda de função. O que é isso? Isso é inflamação. E é o que acontece dentro da sala de musculação com o músculo que você está treinando. Então a orientação é o quê? A orientação é esclarecimento à pessoa. Né? Você quer uma recuperação melhor da DOMS? Pessoal, o que é DOMS? Delayed Onset Muscle Soreness, ou dor muscular tardia. Aquela dorzinha gostosa que fica do treino. Quem está começando não é gostoso. Quem está começando, aquilo é uma dor bem charmuta, né? Bem complicada, bem lazarenta, né? E aí o que acontece? O sujeito começa a treinar, sente dor, para de treinar porque está com dor. E aí, duas coisas importantes. Primeiro, é a
progressão, né, lenta com o professor. Por isso que o cara que está começando a treinar ele precisa de orientação. Para ele não se matar no primeiro dia, senão ele vai ficar 2 semanas com dor. Segundo, ter condutas que favoreçam a recuperação. Essas condutas, elas em geral, são através de suplementos e alimentação. Obviamente descanso, né? Tem que ter um descanso adequado também, Pedrão. Mas a melhor orientação, você está sentado na frente do paciente, começa com o professor, pelo menos faz a adaptação no primeiro mês com o professor, senão você vai sentir muita dor. Você vai querer tomar anti-inflamatória, você vai jogar aquele treino, pelo menos a função hipertrófica, a adaptação hipertrófica, você vai jogar fora, tá? E explica que vai ter dor, né? E mesmo a pessoa que é treinada, Pedro, quando ela muda o estilo de treino, quando ela muda o estímulo, ela tem dor também, e aí é diferente. Uma pessoa treinada, a gente costuma usar HMB, tá? Eu gosto muito da combinação HM-beta, creatina e ácido alfa-lipoico. Gosto muito, muito mesmo. Acho uma combinação sensacional. E ela ajuda nessas fases de transição de estímulo, né? Para você diminuir a DOMS e para você melhorar a velocidade de recuperação. Se você melhora a velocidade de recuperação também, você tem uma melhora do que a performance. Ivo de Souza, treino cedo, antes do trabalho, 6 AM. Melhor encaixar 25 minutos de cardio moderado após o treino ou voltar para a academia depois do trabalho, 18 horas e mandar um cardio de 45 minutos? E você treina tão cedo assim, colocar o cardio para você significa ou tirar treino ou tirar sono. Nenhuma das duas coisas me agrada, na verdade. Eu acho que você tem que fazer uns 10 minutos de cardio para acordar para o treino, porque isso vai evitar que você use os primeiros exercícios de força para você aquecer seu corpo. Então, cara, vai bem. Pelo menos aí de 5 a 10 minutos de cardio para você aumentar a frequência e deixar seu corpo alerta. Agora, o que eu faria? Eu faria o aeróbio depois do trabalho, tá? Mas, cara, eu não voltaria para academia. Eu teria, se houver a possibilidade, você tem uma bike em casa, ou você dá uma corrida em volta do quarteirão, e você fazer alguma coisa do gênero, porque isso também ia te ajudar a relaxar depois do trabalho. O trabalho é um estresse, tá? Você gasta energia, você sinaliza... você sinaliza uma série de vias metabólicas que estão ligadas ao uso da sua forma física, né? Então é legal você, tipo, marcar esse encerramento do dia com um cardiozinho, né? Não precisa ser 45 minutos, se eu fizer 25 minutos a meia hora, isso daí já ajuda, né? Se você conseguir acumular 2 horas por semana de cardio, eu acho excelente, é o mínimo que a gente tem que ter para ter saúde, tá? E aí a coisa vai muito bem, aliás, vai muito melhor. Rafael Junqueira, Blairo Picanha Canina 2023. Diz fofo, tem mais movimento excêntrico, daí é mais destrutivo. Mas aí não é fofo, né, Blairo? Um treino excêntrico, você tem uma série de utilidades. Sabe que uma delas, os fisioterapeutas usam para melhorar a velocidade de recuperação de lesão muscular e melhorar a função de tendão, tá? O estímulo excêntrico, ele é ótimo para desenvolver tendão, né? E ele é excelente para melhorar o que é a velocidade de recuperação de lesões musculares. Então, um treino excêntrico ele não tem nada a ver com fofo, né? Ele pode estar mal aplicado, ele pode estar mal direcionado, mas ele não é fofo não, tá? De tempos em tempos, a cada mais ou menos umas 4 semanas, eu faço alguma coisa relacionada com um estímulo excêntrico. Por quê? Saiba você, a velocidade de recuperação do tendão é mais ou menos o dobro daquilo que é a velocidade de recuperação do músculo, tá? Isso quer dizer que existe uma tendência, se você não fizer nada especificamente para o tendão, que você tem uma chance aumentada de lesão simplesmente por treinar,
né? Você tem um músculo que dobra de força, um tendão que não dobra de tamanho. Então, de tempos em tempos, né? E às vezes, pelo menos um exercício na minha série, eu faço um exercício excêntrico, tá? Porque eu preciso cuidar de tendão, cara. Não porque eu tenho 43 anos de idade, mas porque eu treino, eu gosto de treinar, não quero me machucar. E se você se machuca em situações que são previsíveis, na verdade, né, você está sendo negligente, né? Você não negligencie seus tendões. Vamos ver aqui. Megatron. Após o treino de progressão, cabe um hit no T-Espanto ao ler Megatron. Prefiro Optimus Prime, né? Estou falando com um Decepticon. What the fuck? Olha só. Vou te chamar de Mega. Mega, seguinte. Você fazer um hit depois de um treino de progressão de carga, existe a tendência de você começar a jogar esse estímulo muito alto. Não acho que seja uma condição sábia, mas se você colocar esse hit antes do seu treino, eu acho que pode te ajudar. Você já vai treinar aquecidão, né? E lembra que o hit ele é um treino curto, né? 5, 10 minutos, não é uma coisa grande, tá bom? Faz assim que é melhor. As minhas crianças tirando o pelo do Megatron. Leitão, leitão. Leandro Rosa. Uso de glutamina vai trazer muitos benefícios? Depende do que você quer, né? 80% da glutamina ela é absorvida no seu intestino. Isso quer dizer que ele é ótimo para o seu intestino. Mas que ele melhora a tua imunologia? Você tem uma série de estudos falando que ela melhora a imunologia, que ela diminui o risco de hipoglicemia em pacientes que têm resistência periférica à insulina alta, né? E elas, tem que lembrar que ela é um doador de radicais NH3. Isso quer dizer que para você, por exemplo, fazer alanina a partir de piruvato, você precisa de NH3 e a glutamina ela é um cara que doa NH3 para isso acontecer, né? Mas tem artigo que fala contra. Aí, cara, vira um truco de artigo, né? Você vai achar artigo que fala contra, você vai achar artigo que fala a favor, e aí, o que manda? Sua experiência clínica, tá? Mas, de certa forma, se você não tiver nenhuma situação intestinal aí para você cuidar, eu acho que creatina e whey para você já tá muito bom. Washington, França. Tem insônia crônica, tanto inicial quanto a terminal. Puta que pariu, hein, Washington? Treino faço aeróbico já há 2 anos. Passo um psiquiatra e psicólogo e neurologista. Me passou o exame de eletrocardiograma. Seria melhor o exame. Olha só, Washington. Primeiro, a gente tem que ver se essa insônia crônica sua é uma insônia porque você não consegue dormir ou porque você faz coisas na hora que você deveria estar dormindo. Você passou por higiene do sono, você desliga a tela às 9 da noite, você evita tomar bebidas que sejam potencialmente estimulantes, chocolate, café, depois das 17, né? Você fica no seu quarto com uma luz preferencialmente amarela em vez de branca, né? Você diminui a luminosidade do seu quarto e você não assiste nada, né, agitado antes de dormir, porque é isso, né? Aí o cara fala, eu tenho insônia, mas o que você faz antes de dormir? Eu assisto um capítulo de série 24 horas, Jack Bauer. Pô, você não vai dormir nem a pau, né? Eu assisto filme de terror. Porra, tá? Você não vai dormir nem a pau. Né? Eu gosto de assistir um capítulo do Senhor dos Anéis. 3h30 de filme, você não vai dormir nem a pau. Você vai acordar, aliás, vai terminar o filme, você vai ter que tomar banho e trabalhar. Então, primeira coisa, Washington, é você fazer higiene de sono, brother. Né? É uma das coisas mais complicadas para mim é fazer diagnóstico de insônia verdadeira. Por quê? Porque, olha, eu vou te falar, a maioria das vezes são as pessoas que provocam a própria insônia. São as pessoas que não largam essa porcaria aqui, né? E vão deitar na porcaria do travesseiro e dormir. Né? São as pessoas que fazem coisas que não deveriam fazer à noite. Né? À noite é bom para você namorar, beijar na boca e dormir. Né? Então, em primeiro lugar é isso. Né?
Eletrocardiograma, não sei que um eletrocardiograma ele vai ver. Será que não foi um eletroencefalograma? Não, eu acho que foi um eletroencefalograma. Se você tiver com uma insônia muito braba, provavelmente o seu neurologista, né, ou o seu psiquiatra, eles vão pedir isso daí para você, tá? Agora, você sabe que, assim, terapia cognitivo comportamental para sono é sensacional, né? Então, tem psicólogos que são especialistas em transtorno do sono. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que a taxa de sucesso de um psicólogo especialista ou aprimorado em transtorno do sono e que seja capaz de aplicar uma terapia cognitivo-comportamental num paciente, com 4 sessões, você tem quase 70% de sucesso. Frente ao uso de antidepressivo, você tem 30% de sucesso. Então, terapia é o melhor remédio, né? Tem que ver só se é isso que você está fazendo, né? Seu cabra. Rosângela Santos Lopes, bom dia. Laricinha. Cardio leve ou moderado antes de estudar? Larissa, você provoca também, né? Fila. Que charmutinha. Laricinha. Olha só, se você quer estudar, moderado, tá? Por quê? Porque tem que dar aumentada na frequência cardíaca, e quando essa aumentada na frequência cardíaca tem duas coisas interessantes. Você libera adrenalina, que faz você acordar, e você libera noradrenalina aqui, que faz você sentir satisfação, prazer e bem-estar. E é muito melhor estudar quando você está sentindo satisfação, prazer e bem-estar, né? Vou te contar um segredo, o namorado tem o mesmo efeito, viu, Laricinha? Já que você gosta de colocar essa sapinha do lado do seu nome... Volta, volta, demônio. Não sai, não. Fica aqui dentro. Ricardinho. Ao aquecer o ombro, eu sempre fui instruído a fazer um exercício de rotação externa. Rotação interna também é importante ou é desnecessário? Ricardo, a gente julga menos necessário, por quê? Porque você tem dois músculos que fazem rotação interna que são fortíssimos, mas um primário, que é o peitoral, e o outro músculo é o subescapular, tá? Então, eles são, além de ser maiores do que os outros músculos do manguito, né? Eles são mais fortes e, teoricamente, né, você já os treina de uma forma adequada, né? Eles têm uma facilidade, porque são maiores, em serem mais treinados. Teoria do tamanho, segundo ano da Faculdade de Educação Física, né? Matéria de Fisiologia do Exercício. Então, na maioria das vezes, desnecessário, você já os treina, exceto condições especiais. Tem uma tendinite subescapular, aparece sempre como uma dor anterior no ombro, assim. Aliás, eu tô com isso, eu tenho que tratar essa semana. Rafael Paulo, muita dor ciática, pequena protusão de L5. Então, mas toca a raiz nervosa ou não, né? E protusão de L5, você sentiria dor, você sentiria uma parestesia na panturrilha, no pé, né, com uma dor reflexa que pegaria essa região, né? Mas não ciática. Faltou muito na musculação e não consigo a estética. Rafa, você está me dando um problema que já tem a solução, não falte, né? E lembra que a estética ela depende muito da alimentação, né, brother? Olha só, essa dor ciática sua, primeiro, tem que ver se é realmente uma ciática, tem que ver se não é uma tendinite de glúteo médio, uma tendinite de piriforme, tá? Tem que ver se não é um encurtamento desses músculos, né? Então tem alguns diagnósticos diferenciais aí para fazer, meu. Jane Souza, tem uma bebê de 4 meses, que neném bonitinha, parabéns. Amamento exclusivamente. Quero saber se posso tomar algum suplemento. Jane, a priori, tá? Do ponto de vista literatura, não tem nada contra a creatina. Teoricamente, creatina você poderia tomar, até faria bem se bobear. Agora, o whey protein a gente não recomenda, porque se você aumenta muito a taxa de proteína do seu leite, porque você começa a consumir muita proteína, pode fazer com que o bebê ele tenha uma crise de alergia
ao leite, tá? Ou alergia à proteína do leite. Então é uma coisa que a gente fica mais atento. Franciele Alves, glutamina ajuda no intestino preso? Não. Não ajuda, Franciele. Intestino preso, primeira coisa que você tem que mudar é a tua forma alimentar, coração. Que foi, Dorothy? Psiu. Pois bem, pois bem. Mariari. Estou precisando cuidar do meu pai durante a madrugada e estou dormindo no máximo 4 horas. Não tenho nenhuma força disposição no treino. Continuo ou seria melhor parar por um tempo? Boa pergunta, Mari. Então, em primeiro lugar, parabéns para você que cuida do seu papai. Isso é muito bonito, muito decente, muito honroso. Primeira coisa que eu te diria, né? Principalmente não interrompa o seu treino, tá? Mas eu acho que seria interessante, no primeiro momento, você diminuir teu volume de treino, fazer um treino mais rápido. Faz um exercício, né? Vai, faz uma série de leg press, vai, faz uma série de cadeira extensora, uma série de cadeira flexora, algo que você termine em 20, 25 minutos, tá? Porque assim fica mais fácil você assimilar o que é essa informação. Você sabe que a falta de sono ela vai interferir na sua falta de recuperação, e às vezes essa indisposição que você vai sentir não é na verdade um efeito do sono ruim que você está atravessando. É na verdade o efeito de uma recuperação parcial que acontece, né? Ou então você pode treinar e aumentar o que é o seu período de descanso. Então você treina, por exemplo, dia sim, dia não. Isso também é uma estratégia válida, tá? Também vale. Ai, deixa eu ver aqui. O Eduardo Mr. Vieira. Bater o shape em casa. Sou ecto e não faço dieta. Então, Eduardo, não tem como, né? Você tem que fazer isso. Se você não faz dieta, você tem que começar a fazer dieta, né? Principalmente porque você é ectomorfo. Leandro Alves, RJ. Porque existem pessoas que só indicaram trembo para atletas, né? Primeiro porque elas são irresponsáveis, né? A gente não indica trembo para ninguém, né? Porque de todos os esteroides, ele é o que faz o maior risco, né, Leandro? Aliás, se você estiver usando trembolona, meu conselho é que você interrompa, tá? Não é um brinquedo isso daí. É bem perigoso. E assim, não é aquela história do velho que fala, vai fazer isso que você vai ter problema. Não, você vai se lascar. Olha quando a gente morreu aí nos últimos 2 anos, tá? Então, não faça isso, né? Eu acho que, cara, sério, é um risco assim que mesmo para um atleta profissional, ele tem que pesar muito bem, tá? Isso não é um fato científico, isso é a minha opinião. Tem gente que fica confortável tanto em usar quanto em prescrever. Eu não fico confortável em nenhum dos dois. Não faço isso porque, na minha opinião, o risco não compensa. O resultado que você tem, se é um cara, por exemplo, que não faz dieta nenhuma, não muda, ele vai ficar só mais nervosinho e achando que é o Arnold Schwarzenegger. Mais nada. E vai brigar com a mãe em casa, vai xingar a mãe porque esfriou a comida. É isso que o cara vai fazer. HTTPS protestato. Irei fazer o TAF da aeronáutica, mas não tenho costume em correr. Aberto a dicas. Primeira dica, habitue-se a correr. Senão, meu amigo, não vai virar TAF, né? Vai virar boa sorte, vamos ver o que acontece. Alan Verhoek. Cara, você é um raro. Não, você é um rarão. Tenho inspeção do exército hoje pela manhã. Alguma dica? Hoje pela manhã. Você vem me perguntar, quase às 8 da manhã, às 7 da manhã, o que você fazer para uma inspeção do exército? Alan, sério, se você fosse meu soldado, Alan,
Eu ia mandar você correr ao redor do quartel até você ver Jesus Cristo, cara. Com certeza. Alan, você é um monstrão. Seu monstrão. Alan. Seu monstro. Seu raro. Seu cagalhão. Você é um cagalhão, Alan. Um cagalhão com força. Tomara que te prendam, Alan. Você vai ficar pensando nessas palavras. Seu monstrão. Raoni. Sempre alguém mexe com o demônio dentro. É foda. Hoje foi o Alan. Quem conhece o Alan aí? Depois me fala o que aconteceu com ele. Raoni Santos, tem 17 anos, quero ganhar massa. Pode me indicar alguns alimentos para isso, por favor? Raoni, cara, arroz, feijão, carne, frango. Não, o problema não é quais alimentos especificamente. É como você coordena isso, né? É o trabalho do nutricionista, é um trabalho importante e difícil, né? Se fosse tão fácil assim, meu conselho, não coma fast food, não consuma álcool e faça pelo menos 4 refeições por dia. Café, um lanche, almoço e jantar. Pronto. Isso daí já vai te colocar numa situação um pouco mais equilibrada. Não comer fast food, faça refeições com comida de verdade, não consuma álcool, tá? E, isso daí já vai te dar uma melhora. Mas se você quiser melhor que isso, aí o conselho é procurar um nutricionista, né, Raoni? Junta uma graninha aí e faça uma consulta. Marcos Aurélio também é médico. De onde encontra força para fazer dieta e academia após plantão de 72 horas ou 48? Putz, Marcos, aí não é força, aí é loucura mesmo. Eu fazia isso na residência. Hoje, se eu tivesse que dar um plantãozinho de 72, que nem eu fazia no carnaval. Carnaval eu entrava de plantão na sexta de manhã e eu saía na quarta à noite, né? Porque era quando a ação acontecia, né, a massa. Parecia que ia estar indo para uma missão de guerra. Era foda. Mais foda que cagar um coco de bruço. Você imaginou aí, né? Eu tenho certeza que você imaginou. Você ficou pensando. Teve gente que deitou no chão e fez... Fala que você fez. Fala que eu sei que você fez. Seu cabra. Fez sim. Barbosão. Dieta e treino dia de trabalho em regime de escala 24/72. Qual divisão de treino você me recomendaria? Um abraço, tudo de bom pra você e sua família. Barbosão, amém, um abraço pra você. Se não der pra treinar no dia que você vai pro trabalho, antes de ir pro trabalho, eu te recomendo treinar no dia depois que você chegar do trabalho, mas depois você descansar, tá? E aí, 24/72, você trabalha 1, descansa 3. Você pode treinar um dia depois do dia que você trabalha, né? Mas depois que você descansar, e os outros 2 dias você pode treinar no horário que mais convier a você. Sempre recomendando para você, priorize o sono desses dias que você não trabalhar, tá? Isso vai fazer uma boa diferença aí para aquilo que é a tua velocidade de recuperação, que é fundamental, né? Quem dorme pouco tem uma velocidade de recuperação insuficiente. Queridos, acabou o café? Então, se acabou a live. Eu espero que vocês tenham um dia excelente, maravilhoso, que vocês tenham uma semana aí sensacional e que passem otimamente aí. São meus votos de uma semana. Ai, Mari Espíndola, e aí, Mari? Que saudade de você, como é que tá? Como é que tá o casório? Quando que vem as crianças aí? Pra gente ser chamado de tio e sentir velho. Mari, terrível. Então, boa semana pra vocês. Fiquem bem. E se cuidem. Dani, fala pra Carol lá que tô esperando ela fazer o projeto completar minha tatu aqui, tá bom? Um beijo pra você. Rino Suplementos, muito obrigado.
Muito obrigado. Marhaba Habibi. Bem-vindo, querido. Muito obrigado. Apesar dos charmuta, a gente tá bem. Cheio de charmuta. Uns charmutão. Tem uns charmutinha também. Você não sabe o que é isso, não vai atrás. Grande Bruno César. Professor Bruno César. Professor, a gente precisa fazer a nossa reunião do Picles. Real. Coisas para discutirmos. Tá bom? Combinado. Nossa, 1h01 de bike aqui já deu. São 8, né? Então vamos que vamos, senhores. Leandro, você sabe que é charmuta, então não conta não, viu, cabeção? Fica, ó, só a nata, tá bom? Pois é, Brunão, hoje eu tenho cirurgia, vamos... Provavelmente se eu conheço o Zé, eu vou sair do hospital umas 11 da noite. Aí eu te chamo, a gente faz um call enquanto estiver voltando. Fechou? Beijo no coração, Brunão. Galera, beijo pra vocês. Vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Eu vou treinar porque hoje... Ai, caramba, descola a bunda do banquinho. Ombro, bíceps e tríceps. Pensa num dia que eu vou sair torto.